Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, o nosso trabalho vai fluindo porque tem a importância da participação de cada elemento. Muito grato assim a cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o sexo fraco. O sexo fraco. São termos assim que nós ouvimos e que nós repetimos, mas a mulher é tão forte quanto o homem e o homem não é o sexo mais forte, ele é o sexo mais grosseiro. Grosseiro porque a atividade física que ele necessita. Hoje, por exemplo, o sistema de vida, de uma maneira geral, já não necessita de muito recurso físico para fazer o trabalho da manutenção da moradia. Mas se nós observarmos assim, através dos nossos ascendentes, algumas gerações, nós vamos confirmando assim que realmente necessitava de mais condição física para levar o recurso para dentro da moradia, de possibilitar a maneira de sobrevivência, de possibilitar o sistema de aquecimento da moradia, necessitava de um corpo mais grosseiro. E esse corpo, então o homem, por falar que ele é mais forte, ele não é mais forte, é só observarmos assim, as mulheres, elas apresentam um corpo menos fortalecido, mas com a mesma resistência, porque na quantidade de horas do dia a dia, a gente vai observando assim que elas apresentam mais capacitadas para mais horas de trabalho. Então, através das influências, através dos costumes, então as mulheres foram aceitando o que foram impondo e muitas delas, por livre e espontânea vontade, foram entrando nas profissões que até então eram dos homens. Então, nós temos que lembrarmos assim, que tem a parte interna na vida de cada um. Nós temos a parte externa do nosso corpo, que sente o frio, que sente o calor, que sente a necessidade do alimento, e que sente a necessidade do repouso, mas tem a parte interna que move o nosso corpo. Nesta parte interna, nós, se observarmos assim, fica bem fácil de ver uma criança pequena. Como essa parte interna ainda não está mesclada com o corpo de matéria grosseira, no caso da criança pequena, ela verbaliza, ela fala o nome da criança, necessita do alimento. Então, na mulher, essa parte interna, ela se encontra também ligada com a parte superior da vida, do que movimenta a vida. Então, nós temos que lembrarmos que a vida, ela é impulsionada. Se nós falássemos do nosso corpo de matéria grosseira, nós temos que falar que ele é vivificado. A vida que nos impulsiona, que impulsiona a nossa parte interna, que no caso da criança pequena, quando ela é criada normalmente, sem muitas influências externas, então essa criança não foi mesclado ainda a vida interior com a vida do corpo de matéria grosseira. Então essa parte interna na mulher, ela é ligada com a parte superior. Ela se encontra na evolução meio degrau acima do que o homem. E é bem interessante, porque nós vamos confirmando assim, de uma maneira geral, as mulheres que não receberam muita influência para degradar e por si mesma também não foram degradando, elas sempre arrumam companheiros meio degrau a menos do que ela na sua evolução. Mesmo ela apresentando mais nova no relacionamento de marido e mulher, a gente vai confirmando assim que ela apresenta uma firmeza, uma determinação. Então a mulher, ela apresenta esta condição de ter um corpo físico mais delicado, mas na condição de funções de capacitação, ela apresenta uma qualidade superior. Se ela descuida, ela vai perdendo a consideração. O nosso esforço na vida que vamos tendo, nós vamos confirmando assim.
nos países que foram permitindo a degradação da mulher, com muitas atividades que até então pertenciam aos homens, em poucas décadas esse país entra numa condição de degradação. Vai tendo diminuição de novos nascimentos, consequentemente as mulheres vão ficando mais embrutecidas e elas também vão perdendo esta ligação superior. Com essa ligação é que possibilita a vinda de novos nascimentos. E as que ainda se encontram nesta condição de perder esta ligação, normalmente trazem filhos com pouca saúde ou com pouca disposição. E muitas também os filhos morrem antes do nascimento. O aprofundamento no livro Na Luz da Verdade vai tendo esta clareza para a vida das pessoas, porque muitas pessoas falam assim que não sabem por que isto acontece, por que isto aconteceu. Isto acontece porque através dos costumes errados, das aceitações de não fazer um trabalho que o terceiro mandamento exige, porque todas as religiões chamadas cristãs aceitam o terceiro mandamento. E muitas utilizam esse terceiro mandamento, que é o dia do Senhor, que é que a pessoa precisa de fazer uma reflexão, de ir verificando como ela se encontra caminhando na vida. As avaliações, a pessoa tem que ter um tempo para ela mesma ir vendo o procedimento que ela precisa de ter. Os procedimentos não é de fora para dentro que nós temos que receber, é de dentro para fora. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando em irmãos no período de formação de filhos. Cada filho tem um jeito, tem uma maneira, e é bem importante, porque numa época anterior, bem recente assim, numa casa que tinha vários filhos e que o horário de cada um ali era diferente, eles vinham para o almoço, mas cada um vinha no horário e cada um tinha que sair logo em seguida. Não tinha como esperar todos para receber a alimentação. E como eram muitos, vários, então o que acontecia? A dona daquela moradia fazia o prato de cada elemento. Essa naturalidade, porque cada um comia um tanto, gostava de uma coisa a mais. Quando chegavam, perguntavam para aquela que fazia esse trabalho qual que era o prato dele. Então ela falava e ele aceitava aquele prato e ficava feliz. Então essa qualidade superior. Então a mulher sempre teve os esportes, as profissões, as aceitações, as acomodações, não fazer seleção do companheiro. Então entrou num processo de degradação e a consequência é que normalmente trazem filhos com pouca saúde ou muitas vezes não trazem filhos ou os filhos já nascem mortos, justamente porque esta condição superior que o Criador possibilitou para cada mulher que ficasse no seu grau de desenvolvimento. Então nós temos que lembrar que o Criador coloca cada espírito humano num grau, numa evolução, atendendo uma determinada atividade. Isso é bem simples, porque um profissional que é qualificado, independente da profissão daquele profissional, mas a qualificação dele, ele é lembrado. E quando ele presta um serviço, aquele que recebeu o trabalho prestado, o serviço que aquele profissional fez, lembra dele de uma maneira agradável, de uma maneira boa. A qualidade da pessoa está no grau em que ela se encontra executando direito à função que é da sua responsabilidade. A mesma coisa acontece com a mulher. Ela tem que lembrar que ela precisa de ficar no grau que o Criador deu a ela, que é a condição superior de fazer a ponte com o enteal, de lembrar assim que ela tem importância na formação do ambiente em que ela se encontra, de dar as instruções, de ter o posicionamento,
Com isso, vai tendo o equilíbrio naquela comunidade, naquele povo que respeita a mulher. No lar em que a mulher é respeitada, então flui, tem a consideração. Quando a pessoa está querendo ter uma evolução, ela primeiro precisa de lembrar assim, que para evoluir ela tem que respeitar a companheira ou aquela mulher, tem que valorizar-se. E o valor não está nas condições externas. O valor está conforme a pessoa irradia aquilo que ele está querendo. E é bem importante porque as irradiações, elas são. A gente observa assim com as crianças, com os animais domésticos. O jeito que aquele irradia é o jeito que ele vai ter a consideração. Então a mulher, ela não é o sexo mais fraco. A condição de falarem assim é justamente porque ela traz dentro dela uma condição superior que quase todos os homens equilibrados, no seu período de formação e através dos anos, têm vontade de defender, de proteger. Essa condição é muito importante. Se acontece de muitas hoje não receberem esta consideração, é justamente porque o sistema de influência que ela vem tendo na sua vida, ou ela mesma vai tendo esta maneira de perder a consideração. Para perder a consideração, tem que perder o contato com o ideal superior. A mulher na criação, ela é bem importante, porque ela é o braço da cruz da criação no horizonte. Então é a feminilidade, é aquele equilíbrio. E esse braço é do mesmo tamanho do vertical, que é o masculino, que é o positivo. Então o equilíbrio na criação é a cruz com os 4 braços iguais. E na criação nós sabemos assim que para ter um desenvolvimento tem que ter o equilíbrio. Isso fica bem fácil assim da gente observar que sempre a mulher teve aquela capacidade de ter o equilíbrio no ambiente dela. Então o lar sempre foi o ambiente da mulher. O homem é tão importante quanto a mulher, mas o homem não é mais importante porque ele possibilita a manutenção daquele ambiente. Ele é tão importante quanto ela. No lar, o trabalho seria assim, a possibilidade do alimento, possibilitando o repouso, possibilitando a satisfação de poder voltar para aquela moradia, depois do dia de trabalho e do esforço, a satisfação de voltar para aquele ambiente. Isso com uma mulher equilibrada naturalmente. Então essa referência, nós temos que lembrarmos que isso sempre existiu. Para não ter essa referência, então ficou uma coisa sem valor, entra um procedimento de degradação. O Supremo, no Divino, tem os guardiões do Santo Grau, que são chamados também eternos. Eles portam a cruz com o equilíbrio, o masculino, o feminino, o positivo, o negativo. Eles são os únicos na criação que apresenta esta qualidade de equilíbrio. E é bem importante cada um lembrar assim que dificilmente acontece de ter um anseio verdadeiro, um espírito humano rogar-se verdadeiramente para os seus rogos chegarem nos degraus do trono do Criador. Então nós fazemos sempre um trabalho assim de como se o Criador apresentasse ao nosso lado, fazendo um papel de criado para nos atender. Devido a costumes errados, então dificilmente uma pessoa faz um pedido de auxílio verdadeiro. E quando isto acontece, um ancião que apresenta o equilíbrio na criação, portando-se a cruz com os 4 braços iguais no equilíbrio, eles vêm em auxílio daqueles rogos verdadeiros, possibilitando assim uma mudança daquele quadro que está apresentando. Isso é verdadeiro porque quando a pessoa tem vontade de ter uma mudança,
normalmente ela também muda de localidade. Mas precisamos de lembrar assim que a mudança tem que partir de dentro da pessoa. Ela trabalhando, procurando conhecer o livro na luz da verdade e procurando ter um conhecimento completo, porque não é fazendo com que o conhecimento que ela está adquirindo enquadra-se naquilo que ela já tem dentro dela. Se aquilo que ela tem dentro dela anteriormente estivesse correto, então ela não estaria procurando um novo ensino. Então o livro Na Luz da Verdade tem que lembrar assim, que tudo terá que se tornar novo, o conceito, a maneira, e a pessoa tem que lembrar que ela precisa de desenvolver os valores que nós já trouxemos e que nós deixamos esses valores mortos e que nós fomos degradando através das acomodações. Então o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição. Então, na criação, a primeira coisa que uma pessoa precisa de lembrar assim, quando ela quer ter um aprofundamento, não é com o velho, melhorando o velho, os conceitos velhos, é modificando-se para que ela tenha compreensão. E o feminino, ele é tão importante quanto o masculino. E a cruz da criação, ela apresenta os 4 braços iguais. Então, o positivo, o negativo, o ativo, o passivo, e a gente vai observando na eletricidade. Então fala-se que tem o polo positivo, mas tem que ter o polo negativo. Então a energia só é transmitida através do polo positivo e através do polo negativo. Se tem só um polo, não tem a vida. Então o equilíbrio na criação é desta maneira. Então a mulher precisa de lembrar assim, que ela tem que lembrar das suas ascendentes, de como as suas ascendentes eram consideradas, do conhecimento que existia, que elas possuíam, da dedicação, da força que elas têm para equilibrar um filho, equilibrar o marido, ter o posicionamento, voltar a ter esta condição anterior de viver meio grau acima no seu ambiente. Então, se querem as coisas como se fossem iguais, então a pessoa tem que descer. Então, se está querendo igualdade, é porque a pessoa tem que descer. Então, as transformações vêm com as dedicações do conhecimento dos ensinos. E esse empenho a pessoa tem que lembrar assim, que é a vida toda. Porque os ensinos do livro Na Luz da Verdade é uma condição interna. E nós sabemos assim que dentro de nós, quando a pessoa tem uma ampliação de saber, ela não tem limite para continuar ampliando esse saber. Numa função simples de um profissional que desenvolveu bem a sensibilidade para ver o ponto certo daquela função que ele é responsável, então ele confirma também no movimento, ele confirma com o olhar, ele confirma com o ouvido. Não tem uma maneira de confirmar somente com o toque daquela responsabilidade. Há sempre confirmações. O aprofundamento nos ensinos e de ir verificando como nós somos e de como nós nos éramos e como nós nos tornamos, então vamos confirmando assim que estamos piorando. Nós tratamos as pessoas como se fossem iguais, mas temos que lembrar que esse igual é justamente porque estamos descendo. Então o conhecimento vai possibilitando assim de ir vendo a diferença, de ir confirmando que um esforço é a vida toda. Aquele profissional, ele conseguiu o grau que ele se encontra, ele fez um esforço para continuar naquele grau, ele tem que continuar fazendo o esforço, continuar tendo o aprimoramento, de ir desenvolvendo as suas qualidades. Evidentemente que vai diminuindo a capacidade física, mas a qualidade interna não tem limite para continuar sendo desenvolvida. Com esta condição é muito importante lembrar assim que vai continuando a ter a consideração
no ambiente da moradia com aqueles que nós relacionamos. O sexo fraco. Então as referências é bem importante assim. A mulher não é mais fraca do que o homem, e ela é tão forte quanto o homem, ela é tão importante quanto o homem. Na moradia, ela se encontra numa condição muito mais importante do que o homem. Num período recente anterior, o homem ficava fora da moradia o dia inteiro e ela tinha a capacidade de orientar os seus descendentes, de ter a consideração dos seus descendentes, torná-los sociáveis. Então, dificilmente o homem interferia. E também existe essa outra coisa bem importante assim, que elas sempre orientaram os companheiros. É bem comum conhecer ainda hoje mulheres assim que apresentou uma firmeza, que o marido estava descuidando no seu trabalho e ela viu assim que pelo descuido dele ele perderia o trabalho. Então o posicionamento dela fez com que ele equilibrasse novamente e mantesse firme e continuasse desenvolvendo as qualidades profissionais, porque também tem o impulso para as coisas materiais. E para ter as coisas materiais tem que aumentar a capacidade de qualidade, de produtividade, de conhecimento. Então a mulher possibilita esta condição. Nós temos que lembrarmos que a mulher não é o sexo fraco. E que esse termo nós vamos repetindo e nós vamos aceitando. Dentro da mulher apresenta uma condição superior, que todo homem equilibrado tem vontade de proteger aquela condição superior, que é a ligação com o ideal superior. O corpo físico da mulher é tão resistente quanto ao do homem, nas proporções, evidentemente, que o homem tem um corpo mais grosseiro, para os trabalhos mais grosseiros. A gente vai observando assim, para as necessidades da condição física, mas na condição de usar o corpo, a gente observa que a mulher apresenta mais esta qualidade de uma resistência, de uma habilidade, e que nós temos que lembrarmos assim, que toda época vimos que existe um equilíbrio na criação. Então a gente vê que existe esse equilíbrio, os animais apresentam um tanto depois apresenta um predador que mantém o equilíbrio. Então essa naturalidade assim de equilíbrio entre o homem e a mulher também existe esse equilíbrio. E muitos procuram as partes, né? O masculino procurando o feminino procurando o masculino. Mas é bem importante, porque matrimônio tem importância, mas o alvo tem que ser elevado. Sempre tem que ter um alvo elevado, e esse alvo não está relacionado a ter as coisas materiais. As coisas materiais têm a importância, mas o alvo elevado quer dizer assim, o conhecimento dos ensinos, a maneira que a pessoa precisa de ter, para ela ter uma segurança interna. Nós temos assim períodos na nossa vida que ou acorda de madrugada ou tem que esperar determinados acontecimentos para determinadas épocas. Então, se a pessoa tem o conhecimento dos ensinos, dentro dela não tem o anseio, tem um equilíbrio, tem uma naturalidade, porque nesse período de espera, de transição, também a pessoa vai lembrando dos ensinos e ela vai ficando fortalecida com aquela espera que ela precisa devido às circunstâncias que a vida está apresentando. Então, o conhecimento dos ensinos vai possibilitando esta condição. Com isso, vai possibilitando também que vai tendo a consideração, vai tendo a espera necessária. Então, a falta de segurança é a falta de conhecimento. Tendo o conhecimento, a pessoa tem a segurança e ela tem dentro dela esta maneira muito importante de saber o tempo certo. Então, essa frase que sempre existiu, que atrás de um homem bem-sucedido tem sempre uma mulher, é esta condição, que a mulher se encontra meio degrau acima na evolução em relação ao homem,
E ela é que faz a ligação com o enteal superior, possibilitando a vinda dos filhos. Se forem trazer filhos, então esses filhos sempre vão apresentar uma saúde. Quando ela recebe influência de profissões que era de homens, de excesso de esportes, de masculinização, então ela perde essa ligação com o enteal superior. E devido a isso, ela também perde a capacidade de trazer filhos, não tem ligação. Ela rompeu a ligação que precisava. É uma condição superior que o Criador possibilita às mulheres manterem-se ligadas com o enteal superior. Numas coisas bem simples assim, como no preparo de alimento que normalmente é feito pelas mulheres, nas moradias. Esse preparo é muito importante porque elas têm a capacidade de dar vida, de transformar aqueles alimentos. Então essa capacidade assim de possibilitar que aqueles que vão receber aquele alimento tenha vida, aquilo que ela transformou. Então essa condição de encontrar-se meio degrau acima, cada mulher tem que ver como ela se encontra no momento, qual o procedimento que ela está tendo para ela continuar sendo considerada, tendo valor na sua vida diária. Então o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando esta condição. Cada um tem que estudá-lo e tem que ver, sim, que não é fazendo uma adaptação. Tudo terá que se tornar novo e temos que utilizar o terceiro mandamento, que temos que ir vendo como estamos caminhando. Então a pessoa é que tem que fazer esse trabalho com ela mesma. Muitos falam assim na vida, nos acontecimentos que ele presencia, ele fala assim que isso ele não quer para a vida dele. Mas o que a pessoa está fazendo para ter algo melhor do que aquilo que ela está referindo que não quer para ela? Então a maneira que existe é melhorando-se. Quando a pessoa melhora, então ela vê melhor aquilo que ela está vivenciando e o procedimento que ela precisa de ter para um novo direcionamento. Não é mais ou menos, a pessoa tem que ir verificando como ela tem que ir fazendo. Isso fica bem fácil assim de uma pessoa que tem um ouvido bom e ela está ouvindo uma música ou umas informações ou instruções. Ela então, se aquele aparelho sai da frequência, ela procura uma maneira de sintonizá-lo, porque o ouvido dela tem esta condição muito importante de ver que a transmissão que está sendo recebida não está correta. Com os nossos conceitos, nós temos que utilizar esta mesma capacidade de ir vendo se aquilo que recebemos, aquilo que ouvimos, que transmitimos, está correto. Nós é que temos que verificar onde houve o desvio e nós temos que ter o tempo para voltar lá atrás. Então o terceiro mandamento na vida de cada um tem essa importância. A pessoa é que tem que tornar-se qualificada a vida toda. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai desenvolvendo esta maneira de tornar-se qualificada toda a época da sua existência. Então o esforço não é para um período, um esforço para ter uma melhora é toda a época da existência da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa fala assim que quando ela foi, mas quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa sempre vai falar que ela se encontra, que ela está podendo, que ela está sendo. Quando tem a melhora, quando tem a compreensão, a pessoa tem que fazer esse trabalho